a Eucaristia, a ação de graças. Jesus, o Filho de Deus, se imolou na cruz para nos redimir, para nos restaurar a humanidade, restaurar os pecadores, pecadoras, os leprosos, os marginalizados da sociedade, do seu tempo e do nosso tempo e de todos os tempos. Aquele que veio restaurar a humanidade, que é a sua família, a família humana, celebrando hoje o dia de todos os santos. Não sei se outro país, se outra igreja particular, fora do Brasil, pediu também autorização da Santa Sé, determinação da CNBB, que pediu essa autorização, para que o dia de todos os santos não fosse celebrado no dia 1º de novembro, na liturgia, mas sim no domingo, dia do Senhor. E pela determinação e com a autorização da Santa Sé, a nossa igreja particular do Brasil, celebramos esta solenidade dos santos que já estão no céu, das multidões que foram assinalados com o sinal de pertença a Deus, que são filhos e filhas de Deus, por aquele sinal do tal, aquele sinal que também São Francisco, o povo do Shalom, nossos irmãos do Shalom usam em tantas congregações, a última letra do alfabeto hebraico, até a 23ª letra do alfabeto grego, e que ela tem um significado, uma cruz primitiva, é o nosso T, tem um significado santo, e que aqueles que foram marcados, como o anjo que veio, os anjos vieram para danificar a terra, o mar e tudo que continha aqui, e outro anjo foi enviado e gritando, dizendo: não faça mal, dano a ninguém, enquanto os escolhidos de Deus, os que pertencem a Deus, fossem marcados na fronte, e com o sinal do tal. Em que Ezequiel também fala lá no Antigo Testamento, um homem vestido de linho branco, tendo nas suas mãos o estojo de escriba, ou seja, o mestre, e que ele fala também desse símbolo aqui, como no Apocalipse. O Apocalipse é a revelação, deixar cair o véu, palavra grega, e que também é uma mensagem de encorajamento às comunidades cristãs perseguidas, marginalizadas, ameaçadas, e que queriam obrigá-las a negar Jesus Cristo, a negar o seu batismo, negar a sua fé. Queriam abafar aquele grande acontecimento da ressurreição, como hoje ainda esses Herodes, ainda os perseguidores da igreja, da fé cristã, dos ensinamentos cristãos, dos princípios bíblicos evangélicos, dos princípios de Deus, que quis que a família se desenvolvesse, vivesse numa integridade, unida a Ele, Criador do céu e da terra, que instituiu a família, para que a família, e submeteu a ela toda a terra, toda a sua criação, para que multiplicasse, desenvolvesse, dominasse, não destruísse. E que Deus quer a sua família humana e as famílias particulares, os lares, os esposos, as esposas, os filhos, restaurados, com o coração aberto, voltados para Ele, como filhos e filhas de Deus. São João, além do Apocalipse, mensagem de esperança, de encorajamento, os marcados que pertencem a Deus, seu Evangelho, as cartas que ele escreveu, e numa dessas que nós acabamos de ouvir ser proclamada, em que ele diz: veja que grande presente Deus nos deu,
de sermos chamados seus filhos e filhas. E nós o somos. Ainda não vemos Deus tal como Ele é, porque ainda peregrinamos, ainda estamos presos a este mundo. Para São Luís Gonzaga, patrono da juventude, um príncipe italiano, e herdar toda a fortuna, o nome, e que o pai queria que ele fosse famoso como advogado, levasse o nome, renunciou tudo, renunciou o brilho, as riquezas, abraçou a fé na companhia de Jesus, como irmão, não como padre, e jovem, com 24 anos, servindo o irmão, servindo os pequenos na peste, contaminado por a peste também, veio morrer, patrono da juventude. Ele dizia que este mundo era o mundo dos mortos, e que ele desejava brevemente com a sua mãe se encontrar com ela no mundo dos vivos, no céu, onde estão os anjos santos, que hoje nós celebramos essa memória, essa solenidade. Nós somos a família de Deus, e aqueles que já estão no céu verem Deus tal como Ele é, como diz São João na sua carta. Nós que peregrinamos ainda não vemos, mas já experimentamos as realidades do céu unidas às realidades da terra. Os bem-aventurados, os mansos, misericordiosos, as famílias aflitas serão consoladas, serão restauradas, serão novamente iluminadas pela graça, pelo amor do Pai, que sempre está disponível a abraçar as famílias restauradas, as famílias que retornam para Ele e que o colocam acima de tudo. Aqui são os pobres em espírito, porque colocam em Deus o seu fim último. Famílias que estão vivendo de uma forma desestruturadas e desejando serem reestruturadas, restauradas. Quando colocar Deus, a sua palavra, os seus mandamentos como seu fim, como a sua meta, o seu objetivo, a meta a atingir, a santidade da família, a santidade do esposo, a santidade da esposa, a santidade dos filhos e filhas, os esposos consagrados pelo matrimônio um ao outro, a Deus, constituindo famílias, e constituindo famílias para serem colaboradores, co-criadores com o Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra e nos criou para a santidade. E Jesus, o seu Filho, que veio para redimir, diz: sede santos, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito, é santo. Santidade é uma vocação para todos nós, porque o grande presente que Deus nos deu de sermos seus filhos, e se Ele é santo, Ele quer que seus filhos também estejam nessa santidade. Nós agradecemos a Deus por esses 25 anos, claro, de uma forma mais organizada, estruturada a comunidade, mas com certeza tem mais do que 25 anos de caminhada, mas de uma forma, vamos dizer assim, institucionalizada, esses 25 anos, agradecendo a Deus, louvando a Deus, por as dificuldades, os atropelos, os espinhos, as pedras, mas não foram capazes de prejudicar, de parar essa caminhada, porque caminhavam com Deus, faziam história com Deus, e por isso que estamos hoje aqui celebrando seus 25 anos, oficialmente, e também caminhando dentro desses 25 anos, caminhando para agradecer a Deus, que já começamos no mês de outubro, de setembro, os 100 anos, não de paróquia, mas de devoção à Sagrada Família, Jesus e Maria José, em que as primeiras famílias chegaram, trazendo a devoção da Sagrada Família, depois se organizando, como aqui se organizou, comemorando 100 anos, e agora caminhamos com a bandeira, a imagem, para celebrar 100 anos de devoção, e com a graça de Deus, daqui a menos de 30 anos, né? E temos 72 anos, né, parece, de paróquia. Então, menos de 30 anos, estaremos celebrando, com a graça de Deus,
os 100 anos de paróquia, oficialmente. Então tudo isso dentro desses 100 anos de devoção, de bênçãos à Sagrada Família, Santa Edviges, a padroeira, que também formou uma família, que tinha uma família estruturada, que tinha uma família santa. Ela, sua filha, se tornaram também religiosas, consagradas a Deus. Depois de viúva, se colocou-se antes com seu esposo, com seus filhos, educando cristamente. Era toda de Deus, e depois de viúva, se transformou radicalmente toda de Deus, servindo como religiosa. Serviu a Deus como esposa, como mãe. Agora, viúva, ela quis se fazer servidora mais ainda, consagrando a sua vida como religiosa, assistindo os pequenos, pobres, aflitos. São muitos pobres, aflitos hoje, por causa da corrupção, das injustiças, da pobreza que são levados, de tudo que são enganadas, e que o Senhor, e que na pessoa de Santa Edviges, socorreu os endividados, socorreu os pequenos pobres, para não serem mais explorados do que eram como hoje. Então que nós transformemos como filhos e filhas de Deus, com a sua dessa santidade, transformar essa realidade de famílias restauradas na graça e no amor de Deus, marcados com o selo do batismo, pertencendo à família de Deus, sendo todos bem-aventurados, alegrando e exultando, porque é recompensa daqueles que confiam e acreditam na força e no poder de Deus, se alegrarão e exultarão nos céus, como hoje aqueles que já estão, porque se alegraram e exultaram no Senhor. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.